Olá, turma, um grande abraço a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e dando continuidade ao estudo da reta na geometria analítica. Hoje nós vamos começar estudando posições relativas de duas retas no plano, pessoal, ok? Bom, acompanhe aqui comigo na tela. Qual é a condição para que duas retas sejam paralelas no plano? Pessoal, duas retas distintas, diferentes e não verticais, RS, são paralelas, tá? Se somente se, isso aqui é a condição, se seus coeficientes angulares sejam o quê? Iguais, tá, pessoal? Então, para que duas retas sejam paralelas no plano, basta que seus coeficientes angulares sejam o quê? Iguais, ok? Bom, e retas concorrentes? Qual é a condição? Pessoal, duas retas distintas e não verticais, RS, são concorrentes, tá? Se e somente se seus coeficientes angulares forem o quê? Forem diferentes, ok? Aqui é como se nós estivéssemos negando a condição para retas paralelas. Enquanto nas retas paralelas a condição é que seus coeficientes sejam iguais, coeficientes angulares, nas retas concorrentes, esses coeficientes angulares, eles têm que ser o quê? Diferentes. Ok, turma? Grava bem isso aqui. Vamos prosseguir. Bom, e para retas perpendiculares, hein? Qual é a condição? Pessoal, o teorema diz o seguinte, ó. Duas retas RS não verticais são perpendiculares, ou seja, que formam um ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo aqui na figura, certo? Entre si, se e somente se, o produto de seus coeficientes angulares seja menos 1, tá? Então, para que duas retas sejam perpendiculares no plano, basta que o produto dos seus coeficientes angulares seja menos 1, ou que o coeficiente angular de uma tem que ser igual a menos o inverso do coeficiente angular da outra, que foi colocado aqui, certo? Essa é a condição para que duas retas sejam perpendiculares no plano, ok? Bom, então do exposto acima que nós comentamos, vamos praticar com um exercício proposto, tá? Então, o que diz o exercício? Diz o seguinte, uma reta R passa pelo ponto P de coordenadas 6 e 3. E essa reta R, ela é paralela, olha, à bissetriz dos quadrantes ímpares. Nós já comentamos em aulas anteriores, né, sobre bissetriz dos quadrantes ímpares. O que a questão pede? A questão pede para você determinar a equação geral da reta R. Ok, pessoal? Bom, então nós vamos observar o seguinte, em aulas anteriores, nós aprendemos que, só para relembrar, né, que a equação da bissetriz dos quadrantes ímpares é essa aqui, ó, y que é igual a x, né? Essa aqui é a equação da reta da bissetriz dos quadrantes ímpares, ok? Bom, o texto também fala, a questão informa que tanto a reta R como a reta bissetriz são que paralelas, não são? Então, se elas são paralelas, o que vai acontecer? Os seus coeficientes angulares são que iguais, né? Nós acabamos de comentar sobre isso. Bom, pessoal, nós sabemos que o coeficiente angular, né, da bissetriz dos quadrantes ímpares é a tangente de 45 graus, né? Porque nós sabemos que a bissetriz, né, é uma seviana que divide um ângulo ao meio, tá? Então, passando pela origem, pelo ângulo de 90, fica 45 por um lado e 45 por outro. E a tangente de 45, nós sabemos que vale 1, certo? Bom, então, nós já temos o coeficiente angular da reta R, tá? Que é o mesmo da reta da bissetriz dos quadrantes ímpares, e nós temos um ponto que passa por essa reta. Logo, meus amigos, nós vamos aplicar a equação fundamental da reta, que é essa aqui, ó, que nós já comentamos. Y menos y0, que é igual a m, que é o coeficiente angular, que multiplica x menos x0. Substituindo aqui os valores, né, da abscissa do ponto e da ordenada do ponto na equação, nós vamos chegar a isso aqui, ó. A ordenada, né, do ponto,
que é o y0, vale menos 3. Está aqui, ó, fica menos 3. A abscissa do ponto P, que é o x0, vale 6. Resolvendo aqui, aplicando a distributiva, nós vamos chegar na equação da seguinte forma: y que é igual a x menos 3. Mas vocês notem que aqui, né, nós temos, resolvendo essa equaçãozinha, nós encontramos a equação reduzida, mas não é a equação reduzida que ele quer. Ele quer a equação geral. Para isso, basta jogar o y para o segundo membro. Tá? Jogando o y para cá, fica x menos y, que o y estava positivo, passa negativo, menos 3, que é igual a 0. Está aqui a equação geral da reta R, que é paralela à bissetriz dos quadrantes ímpares. Ok, pessoal? Tudo bem? Bom, vamos fazer mais um exercício. Tá? Então, é uma questãozinha da FUVEST, muito bem elaborada a questão, que diz o seguinte: determine a equação geral da mediatriz do segmento de reta cujas extremidades são os pontos A de coordenada 2 e 3 e o ponto B de coordenada 8 e 5. Ok? Tranquilo? Então, aqui nós temos o plano cartesiano, nós temos aqui o segmento de reta, o segmento AB, de coordenadas 2 e 3 no ponto A e coordenadas 8 e 5 no ponto B. Bom, primeiro nós vamos relembrar aqui a geometria plana, para nós relembrarmos o que é, na verdade, a mediatriz de um segmento de reta. Pessoal, a mediatriz de um segmento de reta nada mais é do que uma reta perpendicular, uma reta perpendicular ao segmento no seu ponto médio, uma reta que vai dividir esse segmento aqui, AB, ao meio, né? Essa é a mediatriz, né, que nós chamamos de mediatriz T, aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Entendemos? Ó, ficou bem claro isso aqui, ó? Ficou bem claro? Essa é a mediatriz, tá? Que é uma reta perpendicular ao segmento no seu ponto médio. Tranquilo? Só para relembrar aí e para que nós possamos entender melhor o que vem a ser mediatriz. Ok? Bom, qual é o próximo passo agora? O próximo passo, turma, é nós encontrarmos as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Vamos encontrar as coordenadas do ponto médio do segmento AB. Como? Bom, nas primeiras aulas de geometria analítica que nós estudamos, coordenada do ponto médio, vai ser o quê? Coordenada do ponto médio, nós vamos pegar x1 mais x2 dividido por 2, porque coordenada do ponto médio lembra o quê? Média aritmética. Então, vai ficar o quê? Vai ficar assim, ó, x1, tá aqui, ó, mais quem? Mais x2, que é o 8. Soma e divide por 2, né? Bom, somando e dividido por 2, vai dar 10 dividido por 2, dá 5. Quem é esse 5? O 5 é a abscissa do ponto médio, nós já encontramos. Agora, vamos encontrar a ordenada do ponto médio. Vai ser y1, tá aqui, mais y2, que é o 5. Soma e divide por 2, certo? 5 com mais 3, 8, dividido por 2 dá 4. Encontramos a ordenada do ponto médio. Logo, nós já temos aqui, né, as coordenadas do ponto médio, que é 5 e 4. Agora eu chamo a atenção de vocês aqui para um detalhe. Esse ponto, né, esse ponto médio, essas coordenadas do ponto médio, esse ponto ele pertence tanto à reta AB como à reta mediatriz T, tá? Ok. Agora, pessoal, ainda não dá para nós encontrarmos a equação, né, geral da mediatriz, porque nós temos apenas um ponto e nós não temos o coeficiente angular. Então, primeiro, nós vamos encontrar o coeficiente angular, tá, da reta AB, dessa reta AB, certo? Como? Vamos traçar aqui uma reta paralela ao eixo X, ó, certo? Formando um ângulo reto no ponto C. Logo, pessoal, nós temos aqui o quê? Um triângulo retângulo, certo? E nós sabemos que qual é a tangente, a tangente do ângulo? A tangente do ângulo vai ser o cateto oposto, né, dividido pelo cateto adjacente. Então, nós sabemos que o coeficiente angular
da reta nada mais é do que a tangente do ângulo alfa, certo? Então, vai ser o quê? Relembrando aqui aquela fórmula nas primeiras aulas, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Esse tamanho aqui, ó, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é esse grande aqui. Tranquilo? Bom, substituindo, vai ficar cateto oposto 5 menos 3, esse tamanho aqui é o mesmo tamanho desse, dividido pelo cateto adjacente, 8 menos 2. Bom, resolvendo isso aqui, aqui vai dar 2 sextos, né? Aqui vai dar 2 em cima e aqui vai ser 6 embaixo. Fica 2 sobre 6. Simplificando, vai dar 1/3. Tá? Então, quem é 1/3? 1/3 é o coeficiente angular da reta AB. Está aqui, ó, da reta AB. Certo? Bom, mas aí você vai falar, mas ainda eu não quero o coeficiente da reta AB, eu quero o coeficiente angular da reta mediatriz. Ok. Bom, como foi falado, né, no slide anterior, essas duas retas, tanto a reta AB como a reta mediatriz T, elas são o quê? Perpendiculares, né? E se elas são retas perpendiculares, qual é a condição? Que o produto dos seus coeficientes, né, se elas são perpendiculares, o produto dos seus coeficientes tem que ser igual a quanto? A -1, tá? Ou qual é a outra condição? Que o coeficiente angular de uma, né, que no nosso caso aqui já nós temos que é 1/3, que é da reta AB, tem que ser igual a menos o inverso, né, do coeficiente angular da outra. Logo, né, o menos o inverso de 1/3 vai ficar -3. Tá? Então, aqui nós temos o coeficiente angular, tá, da reta mediatriz, que vale -3. Ok, pessoal? Então, agora nós já temos um ponto, tá, que passa pela reta mediatriz. Que ponto é esse? 5 e 4. Né? O ponto M de coordenada 5 e 4. Nós já temos esse ponto, né, de coordenada 5 e 4. E tendo um coeficiente angular da reta mediatriz, vamos jogar lá na equação diferencial ou equação fundamental. Ok, pessoal? Então, substituindo aqui as coordenadas do ponto médio na equação, aqui, ó, y0 vale 4, x0 vale 5. Tá? Substituindo aí, fazendo aqui a distributiva, resolvendo essa equaçãozinha, nós vamos chegar na equação geral da reta mediatriz, tá? Vou deixar para vocês aqui, ó, que faz a distributiva, ó, -3 vezes x menos 3x, menos 3 vezes menos 5 dá mais 15, tá? Ok? Joga o y, resolvendo isso aqui, agrupando os termos, né, de x e de y, fica menos o 3 está negativo, passa positivo, o y continua positivo, o -4 continua -4 e o 15 passa negativo. Então, -4 com -15 dá -19. Logo, isso aqui é a equação geral da reta mediatriz. Ok, pessoal? Então, vocês viram aí que tem muita informação aí, tá? Então, eu quero que vocês continuem estudando, praticando, porque esse assunto é muito importante. Eu vou postar lá na sala do Google, né, mais exercícios de geometria analítica para vocês praticarem. Ok? Até mais, tá? Até a próxima aula e um grande abraço a todos.